É só olhar os nomes. Essas pessoas recebem milhões de dinheiro roubado e tudo bem. Por muito menos o Duda, e eu não estou defendendo os dois, estou apenas fazendo uma comparação. Uma operação bem democrática, viu que não poupou ninguém. O advogado do ex-presidente Lula, advogado da família Bolsonaro, advogados ligados a ministros aqui dos tribunais superiores e ao Tribunal de Contas da União e advogados dos poderosos por aqui. Esse é um tema sempre debatido aqui nos Pingos nos Is. E a impressão que eu tenho é que o juiz acabou, o doutor Marcelo Bretas acabou entendendo o que significa hoje o escritório de um advogado. Eu vou contar aqui uma historinha, Ana e Fiuza. Os advogados conseguiram uma maioria no Congresso Nacional e apoio. E eles aprovaram como lei o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, o que o Estatuto quer virou lei. Ou seja, o advogado virou uma espécie de cidadão acima de qualquer suspeita aqui no Brasil. E mais, há em tramitação no Congresso Nacional uma lei horrorosa e que foi aprovada no Senado Federal, falta apenas a aprovação na Câmara. Ela estabelece as prerrogativas dos advogados e chega ao exagero de blindar o escritório de advocacia. Ele ficaria livre de qualquer possibilidade de operação ou investigação. O argumento é de que entre as prerrogativas dos advogados está ali o segredo e o sigilo entre o advogado e o cliente, o que eles conversam. Nesta conversa com o advogado é verdade que o cliente fala ali, faz confissões e fala situações que não falaria no depoimento para a polícia porque seria provas contra ele. E neste projeto de lei aprovado no Senado, e que falta agora a aprovação da Câmara dos Deputados, prevê incrível de prisão a funcionários públicos, ou seja, juiz, que desobedeça às prerrogativas dos advogados. Prisão de 4 anos. Prisão de 4 anos para isso. Veja a ideia dos advogados. Chega ao ponto seguinte, o dinheiro que paga o advogado não precisa saber a origem. Se vem de tráfico de drogas, se vem de venda de armas, se vem de exploração de escravos, se vem de corrupção, não importa. Um exemplo que eu sempre repito aqui, o Duda Mendonça e o João Santana e a mulher dele foram presos, pagaram multas, devolveram dinheiro. Sabe por quê? O crime foi trabalhar para bandidos, trabalhar para pessoas que roubaram e receberam dinheiro da corrupção. Vou repetir, eles não praticaram crimes assim no sentido do trabalho publicitário. O crime deles foi se aliar com bandidos e receber esse dinheiro podre, né? E aí o que acontece com o advogado? Ele pode muito bem fazer isso e tudo certo. Só que esse caminho foi descoberto e ficou um caminho fundo demais de tanto passar irregularidades. Não há hoje nenhum processo de irregularidade ou de corrupção que não passe por um escritório de advocacia, porque o advogado recebe e recebe de uma maneira abstrata. Quer dizer, eu fecho um contrato de prestação de serviço com uma grande empresa, não presto serviço nenhum, dou no máximo lá, assino os pareceres e pronto, pego o dinheiro e está justificado, nota para lá, nota para cá, o dinheiro foi branqueado, é o tal branqueamento de capital que os juristas falam. Então ficou muito simples, é preciso sim rever essa história dos advogados. Eu defendo que continue preservado o sigilo entre o advogado e o cliente, não se pode invadir ali esse segredo, a lei tem que garantir mesmo o computador ou os documentos no escritório, não em casa, mas no escritório, né, de advocacia tem que ser preservado, mas não dessa forma. É só olhar os nomes. Essas pessoas recebem milhões de dinheiro roubado e tudo bem. Por muito menos o Duda, e eu não estou defendendo os dois, estou apenas fazendo uma comparação, por muito menos eles foram para a cadeia e tiveram que devolver dinheiro. Então, foi uma operação muito boa e é um debate muito importante que a OAB terá que enfrentar a partir de agora. A origem
do dinheiro pago aos advogados. E olha que não é pouco dinheiro, não. Sobre a importância de se radiografar esse sistema de tráfico de influência montado pelo PT, né? Pelo PT e seus anexos, né? Então, toda a ação da Operação Lava Jato, que já ultrapassou largamente a Petrobras e o Petrolão, está nessa pista. Está querendo mostrar, e está mostrando, com essa operação de hoje mostra ainda um pouco mais, e mais a de ontem, os tentáculos dessa organização, desse sistema de corrupção. E esse sistema de corrupção, ele envolve uma série de entidades públicas e privadas, né, como nós estamos observando. Então, um dos triângulos, aí, por exemplo, que apareceram hoje, como a gente está vendo, envolvendo a FEComércio, aparece o advogado Lula, Cristiano Zanin, né? O advogado Lula, que todos se acostumaram a ver aí nos momentos mais inflamados, né, e decisivos da Operação Lava Jato. Lá o Zanin acompanhava o Lula, estava junto com o Lula nas audiências com o Sérgio Moro, né? Pois é, essa fase da Operação Lava Jato está mostrando o Zanin como o vértice de um triângulo que envolvia a FEComércio, que é uma enorme entidade de classe, pode-se dizer, envolvendo SESC, verbas muito significativas, né? E a OAB, porque o que nós vimos ontem, isso, enfim, são informações trazidas no curso das operações, isso, né, a gente sempre ressalva que não é matéria julgada, né? Mas é isso aí, já são réus nessas operações, então está instalado o processo. E você tinha justamente isso, quer dizer, o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, acusado aí nesse processo de receber verbas da presidência da FEComércio, do Orlando Diniz, é uma delação do ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, que, por sua vez, era protegido pelo atual filho do Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo Cristiano Zanin, advogado do Lula. Ou seja, dessa maneira, né, se estiver correto esse desenho trazido aí pela Operação Lava Jato nessa fase, nós vemos nitidamente o sistema em torno do ex-presidente Lula, através do seu advogado, Cristiano Zanin, protegendo uma entidade de classe para que ela fizesse, entre outras benfeitorias, entre muitas aspas, chegar dinheiro ao presidente da OAB, que por sua vez apoia o Lula. Né? Deu para entender? Deu para ver o triângulo se fechando? Isso é um dos triângulos de tráfico de influência na política brasileira, pervertendo instituições públicas e privadas dentro de um projeto particular. Quem é que ganha com isso? Os filiados da FEComércio, né? os filiados da OAB, os eleitores do PT? Não, ninguém, nenhum deles ganha. É um circuito fechado de vantagens a partir de desvios, né? Então, o cenário, sempre digo aqui, a Lava Jato tem muito a demonstrar, isso não é perseguição, não é revanche nem nada, isso é depuração. Isso é você mostrar os sistemas que foram montados para perversão institucional, que tem que ser corrigidos, senão a gente vai viver sempre nessa. Quer dizer, as pessoas, os cidadãos, sendo convidados, entre aspas, a buscar os padrinhos certos, para estar nos esquemas certos, né? Então é isso, essa Lava Jato é um grande avanço contra os esquemas, contra as panelas, né? Eu costumo dizer que, se você fizer a conta só dos honorários advocatícios pagos pelos réus do PT, desde o mensalão, você tem bilhões de reais. Então, como tinha praticamente concluído, estava só no ponto, lembrando que o Zé Maria tinha trazido, que eu acho um ponto central em relação aos vícios da institucionalidade brasileira, que é a origem não demonstrada dos recursos para honorários advocatícios, né? O que favorece uma série de bandidos, né? Porque você tem, por exemplo, o esquema envolvendo
grandes figuras do PT, e eu estava citando aqui, vamos somar, fazer o exercício de somar os honorários advocatícios, mesmo como estimativa, pagos por figuras como Lula, José Dirceu, João Vacari, Dilma Rousseff, né? Quer dizer, Dilma nem teve que pagar tanto, porque misteriosamente está aí à margem dos principais inquéritos e processos. Mas é uma fábula. É uma fábula, se você pega o período que essa gente está envolvida em processos, em diversos processos, desde o mensalão, 10 anos pagando advogados caríssimos. De onde vem esse dinheiro? Vem do roubo. Então, enquanto você não desatar, né, esse nó, enquanto você não abrir de fato a origem desses recursos, você vai ter automaticamente um estímulo à retroalimentação de um sistema criminoso, né? E agora, eu acho que esse é um momento importantíssimo desse ponto, porque exatamente nesse momento você tem escritórios de advocacia implicados diretamente nos desvios, né? Eles já eram eventualmente suspeitos em determinadas situações, em determinadas causas, né, por conta do que os seus clientes andavam fazendo. Tráfico de influência civil à larga, né, aí em tribunais superiores. A gente sabe a maneira como o Lula foi solto, que é um casuísmo obsceno da corte mais alta do país. E agora você tem, nessa explosão no sistema S, que é um sistema gigantesco e muito rico, a presenças digitais diretas de advogados, incluindo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, acho que é o momento mais do que oportuno de se discutir a importância de atestar, de apresentar a origem dos recursos que estão pagando esses honorários.